O que está caracterizando esse início do século XXI em termos de formação de professores, né, é essa ideia que cobre todo o território nacional de que os nossos professores serão obrigados a ter curso universitário, o nível superior. E isso é polêmico, né? Porém, acredito, né, que toda a polêmica que isso possa trazer, eu acho que ninguém há de defender que não é importante que os professores tenham um nível superior, né? Eu gosto de dois dados que eu acho que falam por si só, né? O último curso de magistério na França foi na última década do século XIX. E o último curso normal no território dos Estados Unidos foi em 1917, né? E aí, então, os professores são de nível superior. E eu acho que nós, então, pensando nisso, né, estamos aí com alguns anos de atraso. Mas também não resolve, né? Porque não significa que dar o diploma para o professor de nível universitário signifique que todos os professores tenham nível universitário. E foi pensando nisso, né, nessa contradição, que nós aqui da FACED resolvemos aceitar esse desafio. Nossa rede municipal esteve na atividade 4, coordenada pela professora Inês Carvalho, nosso curso teve a atividade emergência. E aí, depois dessa atividade, a gente foi para as escolas para fazer acontecer, refletir sobre as nossas emergências, as nossas tessituras, o nosso cenário escolar. Levantamos isso, debatemos, discutimos, o grupo de professores cursistas na escola. Foi muito rico. Trouxemos para um documento uma grande gama de necessidades, de angústias, de desafios, mas também de grandes valores, de grandes trabalhos ali executado, elaborado, produzido por toda a equipe, professores e alunos e também o pessoal de apoio. E ele começa, né, em dezembro de 2001, quando a prefeitura do município de Irecê nos procura, né, dizendo que eles teriam muitas oportunidades de fazer curso, e a gente sabe que é uma verdade, a gente tem N cursos, né, oferecidos, às vezes muito baratos, às vezes espacialmente mais perto, às vezes de outros rincões da pátria, né, que vão do Oiapoque ao Chuí. E eles diziam, né, que, na verdade, procuravam a gente pela legitimidade da UFBA e porque eles não estavam interessados em comprar um pacote pronto, né, que servisse, como eu já disse, do Oiapoque ao Chuí. E, por fim, veio a ideia da riqueza desses materiais todos recolhidos das escolas, dos professores cursistas, da elaboração e confecção de um livro, que está aí, Desvelando a Rede Municipal de Irecê, de Educação do município de Irecê. Um livro rico, né, que traz com a nossa primeira produção assim, escrita diretamente em forma de uma revista, mas uma produção que tem a nossa cara, que tem as nossas dificuldades, nossos desafios, mas como disse, as nossas vitórias, as grandes aprendizagens dos nossos alunos. Das coisas também que nos questionam, né, é que nós temos as nossas atividades em relação, né, comparando-se com os cursos mais tradicionais, são atividades muito pequenas. E isso, eu não vou falar em nome da equipe, agora eu vou falar em meu nome mesmo, era alguma coisa que me preocupava, né, se era isso mesmo. E hoje, né, eu vejo que eu quero que sejam menores ainda. E talvez porque uma coisa que não foi nem pensada, que na medida que eles têm menos contato com os professores, as atividades são poucas, né? O professor, eles são mais os autores da atividade do que os professores, né? E eu acho que a gente conseguiu isso, né? Quer dizer, então hoje eu defendo mesmo que as atividades sejam menores, o professor vai lá 2 dias, depois volta, de 2 meses ele volta, mais 2 dias. E quando a gente pega, né, a produção dessa atividade, a gente vai perceber, né, que o papel do professor ele tem uma visibilidade menor
que a do professor cursista. E isso, para mim, é fundamental. Porque o curso vai acabar, eles vão receber o diploma e eles vão estar na sala deles. E lá na sala, eles têm que ser os autores mesmo, né? Então, eles têm que aprender essa ideia de ser os autores. E por isso, né, pelas atividades pequenas, eles escrevem muito. Até porque, né, nós temos, isso acho que é importante a gente dizer, 3 grandes blocos de atividades, né? As atividades temáticas, que são essas dos nossos temas, dos temas escolhidos por toda a equipe, e onde os professores vão. E aí tem mais 2 tipos de atividades, que são as atividades em exercício, quando eles vão ter que refletir, reformular a sua própria prática. E para mim, né, um grande invento desse nosso curso cheio de invenções, que são as atividades de registro e produção. Eles têm que escrever sobre o ciclo, eles fazem um relato, um registro-relato das atividades que eles fizeram, né? E aí a gente consegue fazer um jogo legal entre a fragmentação e uma totalidade, né? De uma certa maneira, nós temos um curso que é fragmentado, porque essas atividades são pequenas e não são pré-estabelecidas e são escolhidas de uma maneira um tanto solta, né? Mas que, na verdade, ela é muito positiva, porque na medida que você tem a fragmentação que é do fora, que é do pensar, ela vai permitir a não fragmentação para cada professor cursista. Então, cada professor cursista tem o seu inteiro de curso. E esse inteiro de curso ele vai colocar naquilo que a chama de diário de ciclo. E eu acho que não dá para deixar de falar da diferença, né, muito grande mesmo entre o diário de ciclo, lá do ciclo 1, onde a gente tinha uma descrição, e no que a descrição não tem de belo, né? Não estou falando aqui porque o descrever também é muito importante, mas aquela descrição do tipo, fiz isso, depois isso, aí isso, né? E agora eles já conseguem mesmo fazer uma relação dessas atividades com sua prática e fazer uma relação entre as atividades, ou seja, o texto deles não é fragmentado, o texto deles é um todo, apesar dos fragmentos, né? Eles estão conseguindo fazer a bricolagem desses fragmentos. Então isso é importante, eu acho que é um curso de escrita, eles escrevem muito. E isso, né? Eles têm que ler muito para escrever muito.